o que são opções de compra. Nesse vídeo eu vou fazer um resumão de uma forma bem fácil, bem didática para você que nunca ouviu falar ou mesmo já ouviu falar, mas não tem muita segurança de operar opções de compras e entender como que funciona. Você vai sair desse vídeo sabendo tudo. E eu vou facilitar a sua vida, vou deixar aqui na descrição do vídeo a marcação com o tempo certinho do vídeo da divisão dos tópicos, ou seja, dos assuntos que vão ser abordados aqui. Então, se por um acaso tiver um assunto que você já manja e quiser pular direto para o outro, fique à vontade, a gente vai ficar feliz. Só não esqueça de deixar aquele like aí de agradecimento. Vamos lá, primeira coisa que você tem que saber, o que é uma opção de compra, né? Vamos lá, qual é a diferença de uma ação para uma opção de compra? Antes da gente falar da diferença, você tem que saber isso aqui, ó. Ação, e aí eu já vou escrever aqui, o nome da opção de compra é Call, C-A-L-L, é assim que a gente chama uma opção de compra. Então, quando você abre uma conta numa corretora, você consegue negociar ações e você consegue negociar opções de compra. A ação e a opção de compra sempre andam para o mesmo lado. Isso é importante. Você, antes de pensar em fazer qualquer estratégia, você tem que entender os conceitos básicos. A ação e a opção de compra sempre andam para o mesmo lado. Por quê? Se a ação sobe de preço, a opção de compra sobe de preço também. E aí a gente vai começar agora a falar de 5 coisas que acontecem que influenciam no preço das opções e que essas 5 coisas, elas são importantes para você entender como que funciona o preço da opção. A primeira coisa que influencia no preço da opção é o preço da ação. Ou seja, se a ação sobe, o preço da opção de compra sobe também. A segunda coisa que influencia no preço da opção é o strike da opção. O que é strike, Carmine? Nunca ouvi falar nisso. O strike é o preço de exercício, né? Não ajudou muito, né? Vamos entender o que é preço de exercício. Toda opção tem uma validade e essa é uma das diferenças mais marcantes de uma ação para uma opção. Ou seja, uma ação não tem validade. Você pode comprar uma ação, ela vai subir e descer de preço, mas enquanto você não se desfaz dela, enquanto você não vende, o quanto ela subiu e quanto ela caiu não faz tanta diferença. Isso não foi transformado em lucro e nem em prejuízo. Você só realiza esse lucro ou esse prejuízo quando você vende a ação. Então, comprei a ação por 10, a ação foi para 11. Ganhei dinheiro? Não. Enquanto eu não vender essa ação, isso não virou dinheiro para mim. É claro que quando eu abro a conta lá, o app da corretora, eu vejo que o meu patrimônio aumentou, mas aquilo não é dinheiro de verdade. Se eu quiser sacar, eu tenho que vender a ação primeiro para poder realizar o lucro e assim eu consigo sacar. Agora, se a ação cair, é a mesma coisa. Comprei por 10, a ação caiu para 11, ou melhor, caiu para 9. E aí eu perdi dinheiro, vou ver que meu patrimônio diminuiu. Não necessariamente. Se eu não vender, eu não realizei o prejuízo. E o preço de exercício tem a ver, né, existe sempre para cada ação uma série de opções, ou seja, você tem a ação hoje que está custando 10, mas ao mesmo tempo já foram criadas e as bolsas vão criando essas opções à medida que vai havendo necessidade, aí a bolsa cria lá e coloca uma lista, uma tabela de opções com vencimento, por exemplo, para daqui a um mês, aí ela coloca opção de compra do 10, do 11, do 12, do 13, do 14 e do 15, mas também para baixo, do 9, do 8, do 7. Então tem opções que estão com o preço de exercício abaixo do dinheiro e opções que estão com o preço de exercício acima do dinheiro. E o que afinal de contas é esse raio desse preço de exercício? O preço de exercício é o preço de troca. Vamos lá. Lá na data do vencimento, se o preço da ação estiver acima do preço de exercício, essas opções podem ser trocadas por ações. Isso se chama exercer. Você exerceu o direito de comprar a ação por um preço mais barato, cujo qual você já tinha pago um adiantamento antes.
Então, por exemplo, se você comprar uma opção de compra, uma call, e pagar lá R$1, $1, né? Se for no mercado americano, você vai operar em dólares. E aí você comprou uma call, né, de uma ação no mercado americano que custa $10. Aí você comprou uma call, sei lá, do 12. E aí você pagou 30 centavos de dólares, adiantado pela opção. Se a ação subir e passar para cima do 12, lá na data de vencimento você tem o direito adquirido, porque você já pagou adiantado os 30 centavos, de comprar aquela ação por 12, mesmo que ela esteja valendo 15 no mercado. E esse é um dos propósitos iniciais da opção de compra. Depois a gente vai pegar essas características e vai usar elas para montar estratégias de renda e estratégias que têm bastante segurança, né, nessas operações e geram uma rentabilidade muito boa. Mas por hora você precisa entender que o preço da ação influencia na mesma direção. Se o preço da ação sobe, a call sobe. Se o preço da ação cai, a call cai. E o strike funciona o seguinte: quanto mais longe, mais alto for o strike, ou seja, que é o preço de exercício, menor vai valer a opção, né? Menos valor ela vai ter. Por exemplo, se a gente tem uma ação que custa R$10 ou $10 e eu tenho uma opção de compra, uma call do 12 acima, ela vai valer menos de $1, vai valer 50 centavos, 30 centavos. Quanto mais alto for esse strike, menor vai valer, podendo valer até 5 centavos de dólares ou 5 centavos de reais. E quanto mais para dentro, ou seja, se ela estiver ali na linha do dinheiro, a ação custa R$10, $10, essa opção vai valer em torno de R$1, por exemplo. Depende também da volatilidade da ação, que é uma outra situação. Mas vamos lá, se R$1, $1, né, pau a pau ali. E se ela estiver mais para baixo, então a ação está valendo 10 e a opção vai estar valendo, o strike da opção é 9, né? Seja reais ou dólares. Ela pode estar custando ali um pouco mais, tá? 1,50, 2, né? Depende também do prazo de validade. Então, strike mais alto, mais fora do dinheiro, como a gente fala, né? Tem menor valor. Strike mais próximo do preço da ação tem maior valor. Outro ponto que influencia no preço é o vencimento, né? Eu ia falar validade, mas o termo correto é vencimento, mas a gente pode chamar de validade, né? Vencimento é igual validade. O que é vencimento? Como eu disse ainda há pouco, opções têm prazo de validade. E aí a Bolsa de Valores, que é a empresa que organiza o mercado, ela vai criando as opções à medida que vai se fazendo necessário. Então, ao mesmo tempo, se você for numa consulta lá de uma lista de opções, você vai ver que para as ações que têm opções, você vai ter opções com vencimento de 30 dias, de 60, de 90, de 1 ano de validade até 2 anos de validade. Às vezes não vai ter exatamente todos os meses, vão pular alguns meses, os mais curtinhos você tem, né, para todos os meses. E tem um detalhe, né, que não tem no Brasil, mas tem no mercado americano. Você tem opções com vencimento semanal, tem opção com vencimento para 1, 2, 3, 4 semanas. Tem opções, às vezes, se for um índice, por exemplo, uma opção de um índice futuro, tem vencimento 2, 3 vezes na mesma semana. Então, opção para segunda, para quarta e para sexta-feira de vencimento. E tem as opções trimestrais também, que são as quarterlies, né? O primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre e quarto trimestre. Então tem bastante variedade de prazos de vencimento. E aí, quanto mais próximo o prazo de vencimento, mais liquidez, ou seja, mais pessoas negociando essas opções. Então, nós normalmente negociamos opções que têm um prazo de validade em torno de 30 dias ou 2 semanas para frente, se for no mercado americano. O que mais que influencia no preço das opções? Já falamos do preço da ação, do strike, do vencimento. A gente tem aqui, ó, a volatilidade. O que é volatilidade? E aqui a volatilidade é da ação, né? Existe a volatilidade da ação e a volatilidade da opção. A volatilidade da ação é a volatilidade histórica realizada. E a volatilidade da opção é a volatilidade implícita. Mas antes de diferenciar uma da outra, o que é a volatilidade? Matematicamente falando, volatilidade é desvio padrão, ou seja, é um cálculo, uma medida que mede a variação, né, diária
dos preços. Então a melhor forma de entender volatilidade é: olha para a ação e começa a observar ela alguns dias. Você vai ver que algumas ações oscilam um pouco de um dia para o outro, 0,2%, 0,3% para cima, 0,2%, 0,3% para baixo, 0,5%, e outras ações oscilam muito, né? 2%, 3% para cima, no outro dia 2%, 3% para baixo. Por exemplo, criptomoedas oscilam muito, tem uma volatilidade muito alta. Sobe 10% num dia, cai 10% no outro dia. Então, quanto maior essa variação de um dia para o outro, variação no preço do ativo, seja no preço da ação, no preço da criptomoeda, no preço do contrato futuro, maior é a volatilidade. E quanto menor essa variação diária, menor é a volatilidade. Agora pensa comigo, uma ação que oscila pouquinho, né? Sobe 0,2%, 0,3%, 0,5% no dia, ou cai 0,2%, 0,3%, 0,5% num dia. Concorda que é mais fácil você prever o preço dessa ação para alguns dias para frente, porque ela se mexe pouco, ela tem um grau de agitação baixo nesse preço. Então, volatilidade baixa é igual a risco baixo, porque você tem uma previsibilidade dos preços, você tem um grau de incerteza menor. Então, volatilidade mais alta é um grau de incerteza maior e, por consequência, um grau de risco maior. Por isso que a gente fala que ativos que têm mais volatilidade representam mais incerteza e representam mais riscos para você, para sua operação, para sua carteira como um todo. E a volatilidade ela tem uma influência direta no preço das opções. Por quê? Uma opção ela é precificada se ela vai ter utilidade ou não lá na sua validade, se ela vai ser usada para ser exercida, ser trocada por ações ou não. Então, quanto maior essa incerteza, maior é o prêmio que tem que ser pago por essa opção. É como se fosse um seguro, né? Para ativos que são mais arriscados, o prêmio é maior. Então, por isso que a volatilidade tem um impacto muito forte direto no preço da opção. E aí, para finalizar, o quinto elemento que influencia no preço das opções, eu vou dar mais um sexto, né, para vocês, né, um bônusinhos aí. Mas o quinto elemento é a taxa de juros. E aí a taxa de juros é o seguinte: que taxa de juros? A do banco, né? A taxa de juros, que taxa é essa? É a taxa básica da economia. Cada país tem a sua. No caso do Brasil, é a taxa Selic. No caso do mercado americano, é a taxa do Fed, que é o banco, como se fosse o Banco Central americano. É o Banco Central americano. Então, essa taxa básica de juros, ela é usada como política monetária, né, para acelerar e frear, né, a expansão econômica, mas ela também é usada no mercado financeiro para referência de tudo que existe, né, dos produtos da renda fixa, que vão girar em torno dessa taxa, e também do preço das opções e praticamente tudo que existe no mercado financeiro. Por isso que ela é tão importante. E como que ela influencia? Quanto mais alta for a taxa básica, menor será o valor das opções. Por quê? A teoria diz que um investidor bem informado, ele sempre vai estar colocando na balança o que é melhor: eu deixar o meu dinheiro parado e aplicado em um produto de renda fixa atrelado a essa taxa de juros sem risco, ou seja, onde é o governo que me garante que vai pagar aquele título, então tomar um calote de um governo é difícil, né? Deveria ser, por exemplo, de um governo federal, um título público federal. Então, quanto mais alta essa taxa, mais os investidores bem informados vão optar por deixar o dinheiro aplicado aqui, correr menos risco do que ir para o mercado financeiro, ficar à mercê da incerteza, que é a volatilidade das ações. Então, quando a taxa de juros sobe, o preço das opções cai, né? Por tabela, por consequência. Agora, a taxa de juros, dependendo do nível que ela tiver, quando ela está no nível baixo, e aí, por exemplo, no Brasil a gente está passando por um momento onde a taxa vem aumentando, porque a inflação está aumentando muito mais, mas ela ainda está considerada um nível baixo, por isso que ainda está alto a premiação nas opções, né? Pode ser que, se a taxa continuar subindo, diminua um pouco a premiação nas opções, mas a gente tem que entender que nada é individual, todos os outros fatores eles operam junto
E é muito difícil no início você conseguir separar mentalmente. Por isso você tem que entender individualmente e depois olhar para um contexto onde tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Por quê? Pode acontecer da taxa de juros subir, por exemplo, ir para 14%, 15%. Porém, se a volatilidade subir também, o preço das opções não vai cair, porque a volatilidade tem uma influência maior. O que é mais importante? Incerteza. Incerteza traz um prêmio, traz um preço maior para o valor das opções. E aí, qual é o elemento extra, né, que eu vou colocar aqui, ó? É o dividendo. Ah, então o dividendo influencia no preço das opções? Sim e não. Por quê? Muita gente entende isso aqui de forma equivocada. Quando uma empresa paga dividendo, o que é dividendo, em primeiro lugar? É quando a empresa pega uma fatia do seu lucro e divide com os seus acionistas. Todo mundo que tem ação até uma determinada data, você recebe, né, na proporção das ações que você tem, um pagamento da empresa que é uma parcela do lucro que ela teve. Ela divide com você esse lucro. Só que esse pagamento ele é descontado do preço da ação e é descontado do preço de exercício das opções. Então, se você está comprado ou vendido numa opção, pode parecer que você vai sair prejudicado porque ela cai de repente o strike ou sobe o strike, mas na verdade não. Porque você vai estar neutralizado, porque ao mesmo tempo que ele é descontado do preço da ação, ele vai ser ajustado no preço de exercício das opções. Então, no final das contas, não vai influenciar no preço das opções ou na sua posição, não vai influenciar. Bom, com isso a gente conclui aqui, né, o que é uma opção de compra. Recapitulando, resumo, opção de compra anda na mesma direção da ação. Isso é a coisa mais importante que você tem que saber. Uma call, se a ação sobe, o preço da call sobe. Se ela vai subir mais ou menos, depende desses outros fatores. A que distância de strike você está, né? Qual é o vencimento, se ela está com vencimento curto ou com vencimento mais longo. Qual a volatilidade da ação, como que a ação subiu de preço, né? Ela subiu dentro de uma naturalidade, o que ela costuma subir ao dia, ou subiu de uma forma não natural, trazendo um aumento de volatilidade. Houve mudança ou não na taxa de juros e houve pagamento ou não nos dividendos. Em ordem de importância, é isso que você tem que olhar. Preço, strike, vencimento, volatilidade e, por fim, taxa de juros a gente praticamente não olha, dividendos a gente praticamente não olha. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, né? Bem didático, bem educativo. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Se inscreva no canal. A maior parte das pessoas que assistem o conteúdo não é inscrito. E aí o YouTube acaba não distribuindo o vídeo, não entregando. Então, se você realmente está gostando e tem alguma gratidão por esse tipo de vídeo, eu te peço que se inscreva no canal, deixe aí o seu like e principalmente comente, nem que seja para fazer um elogio. Se você não tiver nenhuma dúvida, faz um elogio que aí o YouTube também entende que o vídeo é importante, vai exibir esse vídeo para outras pessoas e ajuda a gente na audiência, tá bom? Então, se não ficou nenhuma dúvida, deixa um comentário aí positivo, é um bom incentivo para a gente continuar a produzindo. Se ficou alguma dúvida, pode, né, comentar aí também que eu vou ter o maior prazer em responder. Um grande abraço e eu te vejo no próximo conteúdo.